Você está ouvindo a mais uma mensagem da Assembly, com o pastor Adriel Ambrosio. Esta é a parte 4 e final da série de mensagens Veja Além. A gente tem aprendido que, às vezes, o Senhor, Ele nos guia, e nos guia de forma muito clara. Quem já usou GPS sabe como é que é ser guiado de uma forma clara, né? A 100 metros, vira à direita. Cuidado. Os GPS atualmente dizem até onde tem radar à frente, de velocidade 60 quilômetros. Avisa se tem radar. Aí vieram e criaram o Waze. O Waze ainda faz mais. O Waze já avisa quando tem blitz. O Waze avisa quando tem... Avisa tudo. Avisa por causa da culpa do trânsito, se teve acidente, se tem buraco. Avisa tudo hoje em dia, né? O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor entre nós e Deus. E ele está em nossas vidas para quê? Para fazer esse trabalho de GPS, de ficar nos avisando, olha, vira à direita, vira à esquerda, não, volta atrás, vai para frente, não, para, desiste. Só que nem sempre é assim, não é verdade? Às vezes, Deus nos guia de forma clara, às vezes, Ele nos guia de forma silenciosa. Alguém já foi guiado por Deus de forma silenciosa? Eu acho que todos nós já fomos, né? Só que tem às vezes, meus irmãos, que mesmo de forma silenciosa, às vezes nem de forma silenciosa a gente consegue ser guiado por Deus. Mas pastor, isso é horrível, pastor, por que Deus faz isso, meus irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque Deus quer que a gente cresça. É no momento em que Ele está em silêncio que nós amadurecemos. Sabe quando os pais estão em casa, meu filho, tira o lixo, meu filho, já tomou banho, já escovou o dente, não é verdade? Aí tem um dia que o pai vai, eu vou sair, vou fazer tal coisa, daqui a 3 horas eu estou de volta. E o filho sabe que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, mas ele está tranquilo, porque daqui a 3 horas o pai e a mãe vai chegar, não é verdade? Até que tem um dia que o pai e a mãe vai precisar fazer uma viagem de 3 dias. E pela primeira vez o filho vai ter que ficar sozinho. E ele sabe que por 3 dias a mãe dele não vai voltar, o pai não vai voltar, e que se ele não fizer a comida, ele não vai ter o que comer, vai passar fome, né? Ele passa fome se ele quiser, porque comida tem, ele só tem que fazer. Que ele tem que escovar o dente, que ele tem que levar o cachorro para passear, que ele tem que fazer o café dele, não é verdade? Os pais estão fazendo algum mal a esse filho? Não. Simplesmente tiveram que viajar e confiam no filho, por isso deixaram. Porque se não confiassem, não deixariam o filho ali na casa. Mas confiam nesse filho. O filho pode até não gostar, é incômodo, um adolescente vai ficar vários dias sozinho em casa, é difícil, eu já passei por essa experiência. Mas é bom, sabe por quê? Porque isso dá crescimento, isso amadurece. E meus irmãos, Deus faz da mesma forma. Às vezes ele está em silêncio, não é porque Ele está de mal conosco, não é porque nós pecamos, não é porque nós estamos fazendo algo errado, não, meus irmãos. É porque assim como um pai quer ver o filho crescer e confia no filho ao ponto de dizer, meu filho, eu vou viajar por 3 dias e você é capaz de administrar a sua vida, começar a treinar, o nosso Pai Celestial faz a mesma coisa. Meu filho, eu tenho planos para você, eu tenho um propósito para a tua vida e eu preciso agora que você fique esse tempo sozinho, para aprender, para crescer, para desenvolver, para amadurecer em fé. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, se você está passando por esse momento de o Senhor está em silêncio comigo, meu irmão, Deus não te abandonou. A Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada, nada mesmo. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele não te abandonou, Ele jamais vai te abandonar. Na verdade, você está passando isso porque o Senhor tem um projeto para a tua vida, meu irmão. Se Deus não confiasse em você e não tivesse um projeto para você, você não estaria passando por isso. Todos nós passamos por isso. Em algum momento, mais ou menos, mas nós passamos. E se você já passou e não está passando agora, você vai passar de novo, pode ter certeza. Em uma área você passou no teste, vai para outra. E assim vai, a vida é assim. A vida é assim, amém? Agora, cabe a nós sabermos o quê?
A nossa identidade, quem nós somos. Se eu sei a minha identidade, eu posso passar pela prova que for, porque eu sei quem é o meu Deus para comigo, e eu sei quem eu sou em meio à prova. Eu não vou mudar, eu tenho um caráter de Cristo na minha vida. O meu pai me ensina, então eu vou fazer o que meu pai ensinou. Da mesma forma que o pai e a mãe ensinam o filho: olha, leve o cachorro para passear. A mãe fala: cuidado, quando acabar de fazer a comida, desliga o fogo. Não é verdade? Toda mãe fala isso. Nosso Deus é a mesma coisa. Ele molda o nosso caráter para no dia em que Ele ficar em silêncio, para nos fazer crescer. Ele sabe que nós vamos passar no teste. Afinal de contas, o Senhor não vai deixar a gente passar por nada que nós não sejamos capazes de passar. Amém? Então, meus irmãos, veja além. Veja além. Às vezes a gente se apega aos problemas e acha que tudo acabou. Não acabou não, meus irmãos. Está só começando. Amém? Bom, agora vamos para a parte de hoje. Quantos aqui tem um sonho? Acho que todo mundo tem, né? Se a pessoa disser: eu não tenho um sonho, meu irmão, a gente precisa ir no médico, você deve estar com depressão, precisa tomar um remédio, temos que tomar cuidado. Porque é do ser humano. O ser humano que não tem um sonho, não tem um projeto de vida, um propósito, ele não tem razão de viver. Todos nós temos um sonho. Agora, imagine só. Imagine se todos os dias, quando você abrisse seu olho na sua cama, você se levantasse e dissesse: olha, 100% do que eu vou fazer hoje, eu vou fazer para alcançar o propósito que o Senhor tem na minha vida. Imagina como é que você iria viver. Ia ser diferente, né? Claro, pastor, eu tenho problemas, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que trabalhar, tem problemas, pessoas que me perseguem, não dá para eu fazer isso. Eu sei disso, eu estou falando isso para a gente entender. Agora, claro, você vai dizer: pastor, eu só consigo fazer 10% do que eu gostaria para alcançar o propósito de Deus na minha vida. Quando eu falo propósito, são sonhos, são projetos, é aquilo que é a tua razão de viver, aquilo que faz você ter coragem de levantar da cama, pegar o BRT cheio, porque você sabe que você tem um alvo a alcançar. Amém? Você tem sido guiado por Deus para fazer isso? É a primeira pergunta que eu faço. Porque senão, meu irmão, você está perdendo tempo. Não é verdade? Será que isso que eu estou buscando está dentro do propósito do Senhor? Primeira pergunta que nós devemos fazer é essa. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, a gente vai ver aqui na tela, diz o seguinte: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Meus irmãos, cada um de nós, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Antes de nós nascermos, antes de nós sabermos quem nós somos, o Senhor já tinha um propósito para as nossas vidas. E agora, Ele criou esse propósito para quê? Para que a gente ande nelas. Eu posso andar em outro propósito que não seja esse? Pode. Agora, haverá consequências, não é verdade? Mas mesmo se eu andar em um propósito que não é alinhado com os propósitos do Senhor, a qualquer momento o Senhor, assim como aquele filho pródigo, Ele está de braços abertos para nos receber de volta. Nos alinharmos novamente, Ele vai nos receber, vai colocar um anel no nosso dedo, vai fazer uma festa, não é verdade? Bom, o nosso Deus, Ele tem uma boa notícia para a gente, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Mas o nosso propósito passa por algumas notícias ruins algumas vezes. E nós vamos usar o exemplo de José. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2 ao 9, 2 ao 7 quer dizer, 37, 2 ao 7. Olha o que acontece com o nosso amigo José. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos do seu irmão, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Olha aqui, ó. Quem vai ter filho aí, já vai anotando os nomes.
mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada, a famosa túnica colorida, né? Próximo. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro irmão, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ciúmes, inveja. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Aí ele foi contar o sonho para os irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se juntaram ao meu redor e se curvaram diante de mim. Amém? O resto da história a gente conhece, né? Os irmãos ficaram irados. Em certo momento, pegaram o irmão e o venderam como escravo. E foram dizer para o pai que o quê? Que ele havia sumido e provavelmente estaria morto. Amém? Bom, pela Bíblia, desde que Adão e Eva pecaram, a gente sabe que do suor do nosso trabalho viria o nosso sustento. Antes do pecado não era assim. Então, por que a gente não pode viver 100% para o nosso propósito de vida? Por quê? Porque nós temos que suar para ter o nosso sustento. Agora imaginem só, vamos fazer um trabalho aqui de imaginação. Imaginem se eu falasse para você, meu irmão, não se preocupa com dinheiro. Não se preocupa com dinheiro. Esquece dinheiro, vai vir. O que você faria da sua vida? Agora a gente vai ver quem realmente tem um propósito. O que você faria da sua vida? Você ia começar a escrever um livro? Ia fazer um projeto social, montar uma ONG? Ia para o Rio Grande do Sul ajudar, ser voluntário, ajudar lá as pessoas que estão precisando de ajuda? Você iria ser missionário? O que você ia fazer da sua vida? Será que você ia ter uma razão de viver? Será que você entraria em depressão porque a tua vida é correr atrás do dinheiro e não sabe fazer outra coisa? Será? O que será? Bom, primeira coisa, a Bíblia, ela deixa claro, ela não condena o dinheiro. A Bíblia condena o quê? O amor ao dinheiro. Tanto que a Bíblia tem uma série de passagens que falam sobre prosperidade. O problema é quando o dinheiro para de ser uma bênção e a gente passa a ser escravo dele. Aí, a raiz de todos os males está aí. A Bíblia também fala disso. Eu não estou falando isso dizendo que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é bom. Mas, quando nós somos o Senhor dele, né? Meus irmãos, tendo que trabalhar para pagar as contas e para comprar as compras do mês ou não, uma coisa é certa. Todos nós vamos chegar em algum lugar. Agora, o que eu quero abrir os nossos olhos para essa noite, que o Espírito Santo tem falado na nossa vida nessa noite aqui, independente do lugar que você vai chegar, meu irmão, chegue nesse lugar com um propósito. Todo ser humano vai chegar em algum lugar. Só que nós que somos servos do Deus vivo, que temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, nós vamos chegar em um lugar também. Só que diferentemente do resto, nós vamos chegar com um propósito. Pastor, eu acordo, é difícil, eu acordo 4 horas da manhã, vou preparar o café dos filhos, acordo os filhos, vou colocar a comida, fazer o café, pego o BRT, chego em casa 10 horas da noite, cansada. Mas eu faço isso com alegria, porque eu sei que tem um propósito de Deus na minha vida. Amém, meu irmão? Então, meus irmãos, o Senhor, Ele quer que a gente enxergue, mas que nós temos um propósito. Veja além. Não olhe só com esses olhos carnais, vejam com olho espiritual. Os nossos filhos, nós estamos ralando para dar o melhor que nós podemos para os nossos filhos. Mas lá na frente, a vida deles, que a vida deles possa ser melhor do que a nossa. E que um dia a gente olhe para trás e fale, glória a Deus, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo.
Então, meus irmãos, que a gente obedeça ao Espírito Santo. Nem tudo vai estar sobre o teu controle. Aprenda isso. Talvez nem tudo está sob o teu controle. Alguém é capaz de parar a gravidade? Não. A gente é capaz de se proteger da chuva. Estamos aqui dentro de um prédio, vai chover, não vai acontecer nada. A gente é capaz de se proteger do vento. A gente se coloca em um lugar fechado, o vento não chega. Agora, a gravidade. É possível evitar a gravidade? Aqui nessa terra, não. Fora da terra, sim, mas nessa terra, não. Então, meus irmãos, a gente não consegue controlar as circunstâncias. Mas independente do que acontecer, tenha certeza de uma coisa: nós vamos chegar em algum lugar com um propósito. Amém? E José não foi diferente. José foi de queridinho do papai para escravo e para vice-rei do Egito. Independente de onde ele estivesse, o que ele estivesse passando, ele fazia o melhor que ele podia. Por quê? Porque ele tinha uma identidade, ele tinha um propósito. Ele sabia que ele foi chamado para cumprir uma missão. E ele iria cumprir a missão. Meu irmão, uma vez eu vi uma pessoa falando isso, eu nunca esqueci essa frase. Pastor, lá no meu trabalho eu sou o melhor, mas eu não sou puxa-saco. Aí quando tem quando tem que dar, como é que chama? Dar um novo cargo, dar um aumento, uma promoção, chama os puxa-saco que não sabe fazer nada, mas porque puxa-saco faz. E eu que sei fazer, não sou chamado. Aí, meus irmãos, todos os puxa-sacos haviam sido colocados, sendo conseguida a promoção. Só que nenhum ficava lá, sabe por quê? Porque quando era promovido, o chefe passava a conhecer quem era. Aí era despromovido ou então demitido. E até que todos foram promovidos ou despromovidos ou demitidos, sabe o que sobrou? O que estava reclamando. E aí o que aconteceu? Ele foi promovido e não foi despromovido e não foi demitido. Por quê? Porque aquele lugar era dele. Meus irmãos, o lugar que o Senhor preparou para a tua vida não vai ser tirado por ninguém. Na hora certa você vai chegar lá. Veja além. Enxergue com um propósito. José teve um sonho, uma revelação dada pelo próprio Deus. Depois que ele contou o sonho que Deus deu a ele, ele virou escravo. Mas em momento nenhum ele desistiu. E por ele não desistir, o que aconteceu? O Senhor o levou ao lugar que havia chamado ele. Meu irmão, não desista. Se o lugar é seu, pode ter o puxa-saco que for, você vai chegar lá. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser da um ano. O Senhor preparou aquele lugar para você, é seu. Nem anjo, nem demônio, nada vai tirar aquele lugar. O Senhor está te forjando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está te moldando. E sabe o que o Senhor diz? Em tudo, fazei tudo com gratidão, com alegria ao Senhor. Que nós sejamos gratos. Olha só, se nós tivéssemos esse entendimento, meus irmãos, quanta gente ia ser curada de depressão, de problemas mentais, psíquicos, porque estão sofrendo, porque não sabem esperar. Mas o Senhor tem promessas de cura nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor quer dar noites de descanso. O Senhor quer trazer paz ao teu coração, meus irmãos. O lugar que Ele preparou para ti, ninguém vai tirar, é teu. Só tem que aguardar o tempo dEle. Amém? Amém. Meus irmãos, tenha certeza em momentos de incerteza. Tenha certeza em momentos de incerteza. Quem já dirigiu com o GPS num lugar que não conhece e na hora o GPS dá problema? É complicado, né? Eu lembro uma vez que eu estava indo para Niterói, eu ia fazer um trabalho lá, e assim que eu saí do pedágio da ponte, o GPS deu problema. E logo quando você sai do pedágio da ponte, tem um monte de desvio para tudo que é lado.
E se você pegar o errado, você pode cair em umas comunidades ali. De vez em quando tem umas notícias, olha, fulano caiu na comunidade tal, morreu. Eu sei que na hora eu gelei. Aí sabe o que eu fiz? Eu vi uma placa ali, centro. Como eu não sei, eu vou pegar para o centro, vou parar o carro no lugar e vou tentar ajeitar o GPS. Na hora, o que acontece? Se eu tivesse entrado em pânico, eu ia entrar em qualquer lugar, sabe onde eu ia sair? O que eu fiz? Eu respirei fundo, o que eu posso fazer de mais sábio nesse momento? Vi a placa centro, vou pegar para o centro é tranquilo, vou parar o carro e vou tentar ajeitar o GPS. E consegui chegar no lugar. Graças a Deus. Agora, o Senhor, Ele tem o Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor nos deu o Espírito Santo. E o Senhor, Ele molda a nossa vida e molda o nosso caráter. Às vezes, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos guiar certeiramente como um GPS. Às vezes, Ele vai ficar calado, mas Ele vai nos dar sabedoria para tomar decisões como eu tive que tomar. Mas às vezes, Ele vai ficar em silêncio para a gente crescer. Agora, o que acontece nesse momento? Se o nosso coração está forjado na palavra do Senhor, essa é a hora da gente crescer, da gente amadurecer. Pode acontecer o que for, meus irmãos, nós não vamos estar perdidos. Nós só não encontramos o caminho ainda, mas perdido a gente não está. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Eu só não estou com o GPS agora, mas eu sei que eu vou para onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu ponto de chegada. Amém, meus irmãos? Eu sei qual é o meu ponto de chegada para um mês, para o final do ano, para daqui a 10 anos, para quando eu me aposentar. Eu sei qual é o ponto de chegada. Às vezes eu vou ter alguns desvios, às vezes eu vou diminuir a velocidade, às vezes vou acelerar mais, mas eu sei aonde eu vou chegar. E se nada disso acontecer, eu continuo sabendo aonde eu vou chegar. Sabe onde que é? Na Jerusalém Celestial. Então eu posso me acalmar, eu posso estar em paz, porque isso ninguém pode tirar. Amém, meus irmãos? Então, primeiro, esteja atento ao Espírito Santo. Segundo, tenha certeza na incerteza. Tudo deu errado, não tem problema. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Talvez eu não chegue no horário que eu queria, mas eu vou chegar. Amém? Terceiro, vou adiantar aqui para a gente não atrasar, que hoje já vai dar 8 horas já. Terceiro, tenha uma resistência premeditada. Saiba que você vai ter resistência. Alguém já nadou em rio? Eu sou do Amazonas, então até os meus 11 anos já fui muito para rio. Quem já nadou em rio sabe que às vezes você tem rios pequenos, e os pequenos são tranquilos, não são muito fundos, tal. Agora rios maiores, a correnteza vem, se você não souber nadar, te leva. E a pior coisa que tem é você querer nadar contra a correnteza. Sabe o que vai acontecer? Você vai cansar e vai afundar, vai se afogar. Então, se a correnteza começa a te levar, o que você faz? Você nada para a borda no sentido da correnteza, que aí você vai ter como se descansar e não vai ter problema. Então, meus irmãos, saiba que em alguns momentos você vai ter uma resistência, você vai ter uma corrente contrária. Mas esteja preparado, sabendo que em algum dia essa resistência vai acontecer, mas que essa resistência ela seja premeditada. Esteja preparado para essa resistência. Quais foram as resistências que Josué recebeu? Primeiro, de filho queridinho para escravo. Num dia ele tinha a melhor roupa, a melhor comida do pai, era o queridinho do pai. No outro dia ele não era nem dono dele mesmo, ele era um escravo. Olha o tamanho da resistência. Eu não sei se eu conseguiria ter a persistência dele numa situação dessa. Depois ele vai preso, acusam ele em relação à esposa de Potifar, que era o governador do Egito. Resistência atrás de resistência. Sabe o que foi que manteve José de pé? Ele tinha uma identidade.
ele sabia aonde ele iria chegar. Ele sabia que poderia acontecer o que fosse, mas nada iria afastar ele dos propósitos de Deus dele. Meus irmãos, o Senhor tem um propósito para a tua vida e nada que aconteça vai te afastar. Esse negócio da correnteza, meus irmãos, quando a correnteza é forte demais, não adianta nadar contra. Você vai morrer, você vai perder suas forças, você vai se afogar. É aquela, sabe aquele joguinho de tabuleiro que você tem os pinos, joga o dado, 3, aí você anda 3 casas. Às vezes nós temos que nós damos um passo e no jogo seguinte a gente dá 3 passos para trás. Mas não há problema. Depois a gente vai voltar para seguir. Mas naquele momento é necessário. E quando isso acontecer, meu irmão, não desista, não se desespere. Tenha a sua resistência premeditada, sabendo que essas coisas acontecem. Isso aconteceu com José, isso aconteceu com Moisés. O Senhor falou: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo, vai lá falar com o faraó. Faraó liberou o povo de primeira? Não. Foi lá uma segunda vez? Não. E foi outra, e foi outra, e foi outra. Depois de 7 vezes é que o faraó libertou o povo da escravidão. Se ele não tivesse uma persistência premeditada, meus irmãos, ele teria desistido e não teria cumprido o propósito de Deus na vida dele. Às vezes nós vamos dar um passo e vamos ter que dar 3 para trás. Mas continue na sua resistência premeditada. Amém? Aí nós chegamos no ponto ápice da história de José, aquele ponto que vai fazer a transformação da vida dele, que vai colocar ele no lugar que o Senhor preparou para a vida dele. Da mesma forma que um sonho que Deus deu a ele, tirou ele de queridinho do papai para escravo, um sonho que Deus dá a um homem poderoso e tira ele de prisioneiro e põe ele como vice-faraó do Egito. Gênesis 41, versículo 15 e 16. Abre lá para a gente. Eu vou correr aqui para a gente não atrasar. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16. José lhe respondeu: longe de mim. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Vejam só como ele não perde a identidade dele. Eu não sou nada. Tudo que eu sou é do meu Deus. E se eu sou capaz de fazer algo, é porque o Senhor faz a minha vida. E ele já tinha sofrido, já estava escravo, já estava preso, mas ele não mudou. Pelo contrário, com certeza, meus irmãos, o caráter dele foi mais amadurecido ainda por tudo que ele passou. É por isso que o Senhor nos prova, porque ele quer que a gente cresça. 16. José lhe respondeu. 17. Então o faraó contou o sonho a José. Aí ele vai lá contar o sonho. Pula para o versículo 33. Por isso faraó procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Então faraó conta o sonho. O sonho mostrava que haveria 7 anos de prosperidade, 7 anos de seca, de fome. E aí ele fala: olha, você precisa de um bom administrador para saber plantar, saber cultivar nos 7 anos de prosperidade. E durante esse ano de prosperidade a gente vai guardar recursos para nos 7 anos de calamidade a gente não passar problemas. E ele aconselhou: você deve escolher alguém para administrar isso. Pula para o 38. Olha o que o faraó faz. Por isso faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Faraó entendeu que aquilo não era natural. Não poderia ser daquele garoto. Tinha que ser algo que estava além do que os olhos dele poderiam ver. 39. Versículo 39. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40. Você será encarregado da minha casa e de todo o meu povo, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ou seja,
fora o trono, até a casa dele, quem mandava não era mais Faraó, era o próprio José. Era o próprio José. Meus irmãos, às vezes, o Senhor nos dá sonhos. A gente lê o primeiro versículo e diz o seguinte, que todos nós temos um propósito de Deus antes de nós nascermos. Só que o problema é que às vezes a gente tenta se apropriar de algo que não é nosso. Os nossos sonhos, meus irmãos, eles não são nossos. Todos os sonhos divinos são designados para trazer a glória de Deus, e não é nem para você, mas é para o povo dele. E é para o povo que está ao seu redor. Sabe por que às vezes o Senhor nos guia no silêncio? Nos faz crescer no silêncio? Para a gente entender isso. José entendeu. O Senhor deu o sonho a eles, emprestou o sonho a ele, mas o sonho continuava sendo do Senhor. E o sonho que o Senhor deu a ele não era para a glória do nome dele, mas era para a glória do Senhor dele, e servia para o povo do Deus dele. Da mesma forma na tua vida, meu irmão. Os teus sonhos, meus irmãos, são emprestados do Senhor para você. Os teus sonhos, meus irmãos, não são para você ficar famoso. Você pode até ficar famoso, não tem problema nenhum, desde que a glória seja para o teu Deus. Assim será. Assim será. E sabe qual vai ser a consequência dos sonhos de Deus na tua vida? Para abençoar a tua família, a tua casa, a tua igreja, os teus vizinhos, a tua nação, a tua cidade, o teu estado. O homem mais sábio da história foi Salomão. Se Deus aparecesse para você e perguntasse, pede qualquer coisa que eu vou te dar, o que é que você responderia? Você responderia provavelmente qualquer coisa, menos a resposta de Salomão, não é verdade? E Salomão pede o quê? Salomão pede sabedoria. Mas Salomão não só pede, Senhor, eu quero sabedoria. Não, ele justifica. Qual era a justificativa dele para pedir sabedoria? Senhor, dá-me sabedoria para eu administrar, para eu abençoar o teu povo. Ou seja, antes dele pedir sabedoria, ele já era sábio. Ele só recebeu a unção do Senhor, provavelmente. Meus irmãos, todos os sonhos do Senhor são para a honra e glória dele e para abençoar o povo dele. Se você entender isso, meu irmão, o Senhor vai te fazer crescer no silêncio. O Senhor vai te fazer crescer a tua fé. O Senhor vai derramar sonhos, visões. O Senhor vai te encher de dons espirituais. O Senhor vai te dar sonhos, revelações. O Senhor vai te dar autoridade. A palavra de Deus tem promessas de te colocar entre os homens poderosos dessa terra. Não sou eu que digo não, está lá na palavra. O Senhor vai te colocar. O Senhor pegou um escravo e colocou ele para governar a casa do rei. O Deus que fez isso é o Deus que trabalha em nossas vidas hoje, meus irmãos. O Senhor quer te colocar em lugares altos, e não interessa o que você sonhou. A Bíblia ainda diz mais ainda, ela diz que muito acima do que você sonhou e imaginou, é lá onde o Senhor vai te levar. Tem um porém, ele vai te levar, se for para a honra e glória dele, para abençoar o povo dele. Meus irmãos, o Senhor quer nos levar para esse lugar de honra. O Senhor quer nos levar para esse lugar que Ele preparou para a gente. Nessa noite, meus irmãos, eu quero te fazer um convite a você ficar de pé. Eu quero te convidar você a fazer um propósito com o Senhor. Eu quero te fazer 3 perguntas. Qual é o sonho mais importante da tua vida? Não fala para mim não, só pensa. Qual é o sonho mais importante? Agora eu vou te fazer 3 perguntas. Será que esse sonho aí, ele pode ser incluído em valores que são valores bíblicos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: além desse sonho estar incluso dentro de valores bíblicos, será que as tuas experiências do passado, elas te ajudam, te capacitam para alcançar esse sonho? E a terceira e última pergunta: será que dons espirituais seriam capazes de te dar um hack, sabe quando você vai no jogo do Mario, que você passa por aquelas
aquelas caixas, elas te dão aquela estrelinha e você acelera mais rápido? Será que dons espirituais te dariam um booster, um poder mais forte para você alcançar esses sonhos? Se a tua resposta foi sim para essas 3 perguntas, meu irmão, amanhã de manhã, vai atrás do teu sonho. Vai atrás do teu sonho. Sabe por quê? Porque ele será para a honra e glória do teu Deus. E ele vai abençoar o teu povo, a tua casa, ele vai abençoar a nossa igreja. Amém, meus irmãos? O Senhor quer nos usar. E não só como isso, mas como igreja também, meus irmãos. Como igreja, meus irmãos. Nós estávamos naquele local por anos, o Senhor nos trouxe para cá. A promessa da palavra de Deus é que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes, por muito tempo, naquela nossa casa, antiga casinha ali, às vezes o Senhor nos guiava claramente. Glória a Deus, o Senhor está nos guiando. Às vezes o Senhor nos guiava em silêncio. Está meio silêncio, mas o Senhor continua nos guiando. Às vezes o Senhor ficava em silêncio. E quando Ele ficava em silêncio, o que Ele queria fazer conosco? Ele queria que a gente crescesse, que a gente amadurecesse. E da mesma forma que o Senhor tem sonhos para nós como indivíduos, o Senhor tem sonhos para a igreja dele. A colheita é grande. O mesmo Espírito Santo que salvou 3.000, o Espírito Santo que quer nos usar para salvar outros 3.000. Meus irmãos, sábado que vem nós vamos fazer os primeiros passos de fé na nossa nova casa. E quando nós formos lá fazer esse evangelismo, meus irmãos, eu tenho 3 certezas que nós vamos lá para quê? Com certeza de valores bíblicos. Segundo, nós vamos lá a partir de experiências passadas. Tudo que nós passamos na nossa casinha antiga, meus irmãos, serve de experiência que nós vamos fazer no próximo sábado. E terceiro, o Senhor tem nos dado dons espirituais. Esses dons espirituais não são para a nossa glória, não é para a gente esconder, pelo contrário, é para a glória dele. E é para nós usarmos para quê? Para abençoar o povo. O povo. Quando nós formos lá sábado que vem, meus irmãos, nós não vamos fazer convite. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu sou da igreja tal, você está convidado por... Não, isso é convite. A gente não vai fazer convite, a gente vai fazer evangelismo. Sabe o que é evangelismo? Eu quero orar por você. Você aceita uma oração? O Senhor vai revelar, você vai impor as mãos, vai ter gente que vai começar a chorar. O Senhor vai trazer revelação e você vai revelar. É isso que nós vamos fazer. Então, meu irmão, quero te pedir que nessa semana você entre em propósito com o Senhor para que Ele se consagre a Deus, para que Ele possa nos usar, para que o Espírito Santo possa mover as águas naquele dia. E da mesma forma, meus irmãos, que assim seja na tua vida. Todo ser humano vai chegar em algum lugar, mas nós, servos do Senhor, vamos chegar em algum lugar com propósito. Amém? Sábado que vem vai ter centenas ou talvez milhares de pessoas naquele parque. Nós também vamos estar naquele parque, mas vamos estar lá com um propósito. Amanhã você vai para o trabalho, você vai pegar o BRT cheio, o BRT vai estar lotado, tem centenas de pessoas lá. Você vai estar lá naquele BRT lotado com um propósito. Você vai chegar no seu trabalho com um propósito. Ou você vai estar dirigindo, o carro vai te frear, quase vai te bater, e você vai dar glória a Deus porque você está passando por aquilo por um propósito. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Ajude-nos a ver além, Senhor Deus. Pai, os nossos olhos humanos são falhos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, tira as escamas, Senhor Deus, para que nós possamos enxergar talvez aquilo que possa ser um problema, que possa ser uma causa de desistência de sonhos, que possa ser a causa de um fim de um casamento, Pai. Talvez seja a razão para nos tornar mais fortes, para nos tornar melhores, para nos levar a outros patamares que nós jamais pensamos, que nós jamais alcançaríamos pelas nossas forças. Senhor, molda o nosso caráter, molda nossa visão, molda os nossos sonhos, molda os nossos caminhos, Senhor Deus, para que nós possamos trilhar os teus caminhos, Pai. Os discípulos eram aqueles que te seguiam, que iam atrás de ti, te seguindo naquele caminho, Pai. Que nós possamos também hoje, como discípulos contemporâneos, te seguirmos nos teus caminhos, Senhor. Pai, que nós possamos ter a noção, Pai, que todo sonho que tu nos deste, eles não são nossos,
mas eles são emprestados. E como reis e sacerdotes, cabe a nós, assim como Faraó deu a José o poder para administrar, meu irmão, o rei é o nosso Deus. Mas no dia que nós aceitamos a Ele, sabe o que Ele fez? Ele também nos deu o poder de administrar os sonhos deles aqui nessa terra. Você é um administrador do que o Senhor te deu. Faça isso com toda a tua força, com todo o teu entendimento, meu irmão. E o Senhor vai te abençoar. E o Senhor vai te levantar. E o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te multiplicar os sonhos. O Senhor vai te dar unção. O Senhor vai te dar dons e talentos. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te colocar na mesa com poderosos. E sabe o que vai acontecer? Ele será glorificado. Sabe o que vai acontecer? A tua família vai prosperar. A tua igreja vai prosperar. O reino do nosso Deus vai prosperar e vai ser abençoado, Pai. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor Deus. Mas a Ti, Pai. Mas a Ti, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Você ouviu a mais uma mensagem da Assembly. Faça-nos uma visita. Todos os domingos às 18h30, na Rua Piolim, número 90, em frente ao Hotel Ibis Parque Olímpico. Descubra o que Deus pode fazer através da sua vida. Assembly, viver, amar, servir.